A Freira que Enganou o Diabo, por Maria Ferreira Dutra. Em um quarto no convento do município de Varginha, em Minas Gerais, a freira Lucrécia Almaty esperava ansiosa pela chegada da caminhonete que traria os mantimentos necessários para o local. A ansiedade era muito grande. Ela conhecia bem o motorista, Augusto. Já eram amigos há muito tempo. A caminhonete chegou e Lucrécia foi correndo conversar com o seu amigo. E quando a caminhonete se aproximou e a porta se abriu, viu que dentro não estava o seu amigo, e sim um padre. Ele olhou para Lucrécia e se apresentou como o padre Armando Culenia. O padre estava muito sério. Pegou um papel e entregou para Lucrécia. Era um atestado de óbito. Nele informava que o seu amigo Augusto havia falecido fazia 3 dias, numa tentativa de assalto. Queriam levar a caminhonete e ele reagiu, acabando sendo baleado. Lucrécia chorou no ombro do padre, que a abraçou de forma a acalmá-la. Eles entraram e ficaram sentados no banco que havia no pátio do convento. O padre fez uma oração com ela e pediu para que trouxesse água com açúcar para ela tomar. Lucrécia o agradeceu e ele ouviu o desabafo sobre o seu amigo. Era um bom homem e que ele era jovem. Tinha apenas 36 anos. Amando entendeu sua angústia, explicou para ela que ela ficaria no convento por uma semana e gostaria da sua companhia para mostrar o local. Lucrécia ajudou a pegar as malas e o padre Armando agradeceu toda a ajuda da freira. Naquela noite, Lucrécia estava dormindo em seu quarto e ouviu um ruído. Ela acendeu a luz, mas não funcionava. Aos poucos, na frente da sua cama, apareceu uma mesa com uma vela. 2 homens com chifres jogavam cartas na mesa e falavam algo sobre quem era o próximo a morrer. E o outro dizia que já pegou muitos nessa semana. Esses homens tinham rabos com ponta de seta que pegava as cartas da mesa. Um deles perguntou onde estava o outro chifre dele. O demônio passou a mão em sua testa e percebeu que realmente um chifre havia sumido e olhou e sorriu para Lucrécia, que estava deitada e paralisada de medo. Ela sentiu algo em sua perna. Ela tentava impedir e o chifre foi mais para frente. Lucrécia gritava de pavor e tentava impedir que aquele chifre viesse mais para o corpo dela. Estava subindo em sua perna e os 2 demônios estavam rindo. Ela pegou o abajur e quando ia acender a sua perna, de repente acordou do pesadelo. Ela saiu correndo para o banheiro, passar água no rosto. Quando ela pegou a toalha, a Madre Superiora estava na porta e perguntou se ela estava bem. Lucrécia respondeu que havia tido um pesadelo horrível. A Madre Superiora a confortou e a levou para o seu escritório. Lá, o padre Armando estava esperando Lucrécia e ela o abraçou. Contou o pesadelo e também informou que viu o rosto do seu amigo Augusto em uma das cartas que os demônios manipulavam. O padre pediu autorização para falar com a Lucrécia a sós. Ela concedeu e saiu. Armando segurou a mão de Lucrécia e disse: esses demônios que viu eram capturadores de almas. Eles têm a missão de coletar almas dos jurados pelo pacto. Seu amigo tinha pacto com um deles.
Por isso, a carta mostrou o rosto dele. Lucrécia ficou muito impressionada com isso e dizia que era impossível, que ele era bom e que jamais faria algo assim, nunca venderia a alma para um diabo. O padre informou que infelizmente ela estava errada e completou dizendo: Sinto muito, mas a realidade é essa. Eles levaram a sua alma, mas eu quero que saiba que podemos recuperar a alma do seu amigo e libertá-lo do inferno. Como? Como posso fazer isso? Eu faria qualquer coisa para libertar meu amigo desse lugar. Lucrécia estava desesperada e aflita. Ela queria recuperar o seu amigo realmente. O padre sorriu e perguntou: Até mesmo reinar o inferno para toda a eternidade, Lucrécia? Lucrécia ficou impressionada com o que o padre disse e respondeu: Não deve estar falando sério. Essa era a segunda coisa estranha nessa mesma noite. Eu sou uma freira, não posso entrar no inferno, pedir licença para o capeta e sair do trono, para ele sair do trono e eu sentar nele. Eu não posso ser uma rainha do inferno. Lucrécia é o meu nome, não loucura ou lunática. O padre riu. Ele concordou com ela que isso parecia loucura. Mas era possível, e com a posse do inferno ela poderia libertar o seu amigo. Lucrécia começou a duvidar da sanidade do padre, mas ela continuou ouvindo. O padre pegou a sua mala e abriu. Colocou alguns ingredientes colocados em potes e deixou do lado na mesa e começou a explicar. Esses potes têm a função de transformá-lo em um demônio. Vai ter a essência de vampiros e cobras e lobos. São várias essências nesses potes. Lucrécia interrompeu e comentou: Espera, padre, vampiros existem? Se demônios existem, todas as criaturas fictícias também, Lucrécia. Como lobisomens, fadas, sereias? Sim, sim, Lucrécia. A igreja tem uma boa relação sobre essas criaturas. Elas são bem-vindas, a maioria tem celular. O padre pediu para ela deitar no sofá e assim ele poderia passar os ingredientes que a igreja havia guardado por séculos. Lucrécia perguntou: Por um acaso, se esses produtos me transformarem em uma demônia, imagino que o senhor tem um endereço do inferno? Mas, Lucrécia, isso não é segredo para ninguém. Até o Google você encontra onde é o inferno. Agora, deixe-me aplicar os cremes que estão no pote. A transformação será imediata. Com a aplicação na pele, em minutos ela se transformou em uma demônia. O padre pediu para ela se levantar e se olhar no espelho. Ela ficou impressionada com a transformação. Amando a levou para o carro. Ele explicou como deveria agir e o que deveria fazer. Lucrécia achou tudo isso uma insanidade, mas era para tirar o Augusto do inferno. Ela só estava fazendo isso por ele. O padre chegou no local. Ela olhou bem e logo em seguida perguntou para ele: Isso é uma boate? Isso é a entrada do inferno? Você deve estar brincando. Eu nunca brinco, Lucrécia. Siga as instruções e boa sorte. Lembre-se que ao entrar lá, será impossível sair sem consentimento dos senhores do inferno. Lucrécia, assustada, entrou no local com facilidade. Os demônios sentiram o seu cheiro e ela conversou com um deles para causar confusão. Eu gostei de você, mas aquele seu amigo me quer primeiro. Isso é uma pena. O demônio ficou furioso. Ele foi até o outro e deu um soco e começaram a brigar. Em pouco tempo, eles estavam brigando entre si. Lucrécia aproveitou a confusão e subiu para a sala onde o diabo estava. Ela o viu. Estava sozinho em seu escritório. Ela ficou surpresa com a chegada. Ele ficou surpreso com a chegada de Lucrécia. E ela sentou no colo dele e disse: Eu preciso de um garoto mau. Lucrécia beijou o diabo e ele a levou para a cama, que era no quarto ao lado do escritório.
Eles fizeram amor por horas. Logo em seguida, o diabo chamou todos os demônios para uma reunião urgente e, em pouco tempo, ele foi para a sala de reunião e sentou em sua cadeira. Ele pegou na mão de Lucrécia e anunciou que, a partir daquele momento, ela seria tratada como rainha do inferno, que todos deveriam prestar contas a ela, somente ela. Todos os demônios concordaram. Lucrécia agora era a rainha do inferno. Ela beijou a boca do diabo e sorriu. Logo em seguida, alguns soldados colocaram uma cadeira ao seu lado. Mas ela não quis se sentar nela por enquanto. Ela reverenciou o diabo e deu 2 passos para frente. Olhou para os demônios que estavam no local e andou perto de cada um com um sorriso. Lucrécia foi até o meio da sala e, com o olhar e sorriso de todos, proferiu: sem esse lugar o mundo não existiria. As vitórias, as glórias obtidas por esse reino serão lembradas pela eternidade. Os talentos alcançados e descobertos não são frutos de um amor, mas sim por ódio de alguém. Tudo o que se descobriu foi gerado na procura da vingança, da raiva e do ódio. Foi assim que se descobriu a eletricidade. Thomas Edison discutia com sua mulher em casa e isso o fez fazer testes com seus métodos científicos. Elizabeth Bathory era tratada como uma empregada em seu próprio império e muitos a atraíram para que seu trono fosse tomado. O ódio deve abrir as portas para o conhecimento mais do que o amor. Einstein foi traído e usado por sua namorada e isso fez com que ele criasse a teoria da relatividade, pois ele acreditava que em algum lugar fora desse mundo ela o amava de verdade e aqui no inferno esses sentimentos devem permanecer, pois são eles que fazem o mundo progredir e estamos aqui para garantir que tudo isso permaneça. E quem tem ou acha que pode reinar como um amado deve ser punido, preso e abandonado. Todos os demônios da sala levantaram e aplaudiram Lucrécia, e ela pegou a espada de Astarote e apontou para o diabo. O diabo infringiu a nossa lei. Ele, em sua procura para preencher o reinado, se aproveitou do seu cargo para conquistar um amor e não alimentou o ódio que deveria. Os demônios concordaram e pediram para os guardas acorrentar o diabo. O diabo olhou para Lucrécia e com tristeza foi para a prisão. Lucrécia andou até a cadeira do diabo e enfiou a espada no assento. Logo depois, sentou em sua cadeira e sorriu. Pegou a relação das almas aprisionadas e localizou seu amigo Augusto e libertou a sua alma. A sua missão estava terminada. No convento, o padre Amando arrumava suas malas para sair do local. A sua missão havia terminado. Na porta do seu escritório havia um corpo enforcado da Madre Superiora, que balançava de um lado para o outro. Ele recebeu uma visita, uma mulher de cabelos brancos e com uma roupa de látex. Entrou calmamente em sua sala e se sentou em uma cadeira. Ela perguntou se ele se divertiu. O padre sorriu e agradeceu ao anjo a sua aliança e ajuda por ter passado alguns poderes que o protegiam contra esse local e evitavam que ele fosse descoberto do seu disfarce. O anjo agradeceu, andou até o padre e o beijou rapidamente. Depois sorriu e disse: Padre, eu pequei. Ajudei um vampiro a colocar Lucrécia como rainha do inferno. Esse vampiro é muito mau e se chama Neculai. Quantos tapinhas no bumbum devo levar, padre? Neculai terminou de arrumar as suas malas e sorriu. Ele olhou para o corpo da madre e começou
e comentou que ela arrecadava o dinheiro para as crianças e usava para comprar casas e depois alugava para ganhar dinheiro. Mas por causa da sua morte será visto como um vilão da história. Mais tarde, no inferno, Lucrécia foi até a cela onde o diabo estava preso. Ela pegou as chaves e abriu a porta. O diabo olhou para ela e sorriu. Lucrécia tira a sua roupa e pergunta ao diabo se pode aquecê-la. Texto de Maria Ferreira Dutra, narração de Adriano Siqueira. A freira que enganou